Filemão, versículos 17 e 18, diz assim: se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Amém. Esta carta de Filemão foi escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava preso na cidade de Roma. Muitos discípulos de Paulo, na verdade, iam lá até a casa para estudar, para ouvir o que Paulo tinha a falar. Enfim, era uma prisão, mas na verdade Paulo tinha esta liberdade. Ele não podia sair dali, mas ele tinha liberdade de falar com pessoas, de receber pessoas. Na verdade, Filemão, ele era um homem muito rico que morava na cidade de Colossos. Filemão tinha um escravo, e este escravo chamado Onésimo, um dia ele quis ser livre, ele quis fugir, ele quis deixar a casa do seu senhor, e então ele foge, e ele rouba dinheiro, ele rouba coisas da casa, e ele foge talvez numa noite. E naquela época, os escravos, se eles fugissem, quando eles fossem capturados, eles eram açoitados, eram torturados e poderiam até sofrer a pena de morte. E Onésimo então foge. E Onésimo sai daquela cidade de Colossos e ele viaja pensando: eu vou viajar para o lugar mais longe possível da minha terra para ninguém me achar mais. E Onésimo viaja para Roma. E digamos que por acaso, que nunca é acaso, Onésimo, ele ouve falar que tem um homem que está preso, e que esse homem está, pessoas vão lá para que ele ore por elas, e ele está pregando lá de dentro da sua casa alugada, e talvez Onésimo estivesse ali sozinho, talvez cheio de problemas, talvez até com saudades de parentes. Eu não sei o que levou Onésimo a fazer uma visita à prisão onde Paulo estava, mas alguém que conhecia, ou talvez Onésimo tinha ouvido falar já do apóstolo Paulo, que era conhecido lá do seu Senhor. Na verdade, Paulo era o pai na fé do seu senhor Filemão. E Onésimo, por alguma razão, chega àquela prisão, e quando ele chega lá, Paulo prega para ele, e o que acontece? Onésimo se converte. Onésimo, aquele escravo fugitivo, ele recebe a Cristo como Senhor da sua vida. E Onésimo ficou servindo a Paulo ali, eu não sei quanto tempo. Só que o que acontece? Só que Paulo sabia, enquanto isto, Paulo estava escrevendo as cartas. Paulo estava escrevendo cartas para a igreja de Éfeso, Paulo estava escrevendo para Filipenses, e Paulo estava escrevendo aos Colossenses, e Paulo iria enviar as cartas através de um pastor chamado Tíquico. E agora, quando Paulo termina de escrever estas cartas, ele sabe, as coisas não podem ficar como estão. Onésimo precisa voltar ao lugar, ele precisa voltar a Colossos, ele precisa voltar à cidade para acertar as coisas com o seu Senhor. Não basta apenas errar e pedir perdão a Deus, eu preciso restituir, eu preciso devolver o que eu roubei, eu preciso pagar a minha dívida, eu preciso acertar as coisas. Não basta eu lá no meu quarto, eu orar e chorar: Senhor, me perdoa, e não voltar lá atrás e pedir perdão para a pessoa que eu ofendi. Com certeza Filemão fazia culto na sua casa, e muitas vezes ele convidava os escravos, ele falava para as pessoas: olha, quem quiser vir aqui à noite, nós vamos cantar e vamos ler a Bíblia e vamos buscar a Deus. E Onésimo não queria saber de nada. A gente não sabe o coração daquele homem, mas Paulo ele está dizendo: olha, ele se afastou temporariamente, porque algumas vezes as pessoas aprendem e ouvem e passam a ouvir a Deus somente no meio da dor. A gente não sabe das
das coisas. Você não sabe o que Deus pode fazer. Se você está orando a respeito de algo, Deus pode estar trabalhando e você não está vendo. Então parece que você está orando e as coisas estão piores, mas a gente precisa confiar em Deus e que aparentemente estão piores, mas na verdade não estão piores. Quem se lá na prisão, ele não vai ver o lugar que ele está. Quem sabe se lá na prisão ele não vai pensar: o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Que nem aquele filho pródigo da parábola. O que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Comendo a comida dos porcos. O que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Eu tinha uma vida tão boa. Por que eu estou aqui nesse lugar? Às vezes as pessoas, quando são apertadas, começam a refletir um pouco, começam a pensar um pouco, às vezes até começam a se voltar um pouco para Deus e falar: o que eu estou fazendo aqui nesta cadeia? O que eu estou fazendo aqui nesta prisão? O que eu estou fazendo aqui nesta cidade? Eu não tenho casa. Eu me lembro lá da casa do meu Senhor, como eu tinha as coisas lá. O que eu estou fazendo aqui? E às vezes esta situação acaba aproximando aquela pessoa de Deus, e de outra forma ela não iria aproximar-se de Deus. Então às vezes você está orando a respeito de algo e aparentemente nada está acontecendo, e às vezes você se desanima, e às vezes você pensa: bom, eu estou orando, mas nada acontece. Na verdade, às vezes parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Quanto mais eu oro, parece que mais dificuldades eu tenho. Quanto mais eu oro, parece que eu tenho lutas. Mas você sabe, a fé faz a gente olhar por cima das circunstâncias. A fé faz a gente ver que Deus está trabalhando, embora não esteja vendo. Deus está agindo de alguma maneira por trás da cena, preparando as coisas que eu não estou enxergando com os meus olhos naturais. Eu não estou vendo. Paulo, ele fala: olha, esta separação temporária, na verdade, foi para que algo melhor acontecesse na sua vida. Na verdade, a carta de Paulo a Filemon é uma carta escrevendo para que Filemon perdoasse o escravo fugitivo, que Filemon perdoasse a Onésimo e o recebesse de volta na sua casa, que Filemon olhasse com misericórdia para aquele homem e o recebesse de volta, agora diferente do que quando ele fugiu e deixou tudo para trás. Às vezes não é fácil perdoar pessoas que nos fazem mal. Às vezes não é fácil a gente perdoar pessoas que nos prejudicam. Às vezes não é fácil perdoar pessoas que puxam nosso tapete e nos derrubam. Às vezes não é fácil perdoar aquele que nós confiamos, aquele escravo que estava na nossa casa e nós demos comida para ele, e nós cuidamos da sua vida, e nós demos a melhor cama, e nós demos as melhores coisas, e de repente esse camarada que tinha tudo, ele foge, e ele me rouba ainda por cima, ele rouba o meu dinheiro, ele pega as coisas dentro de casa e some da minha vida. Não é fácil eu perdoar esta pessoa. A minha vontade é de esganar, a minha vontade era de matá-lo. A minha vontade era pegar esse escravo e que me roubou, e roubou, eu não sei quanto ele roubou lá. A minha vontade, às vezes a vontade humana é de pagar com a mesma moeda, é de me vingar desta pessoa se eu tiver a oportunidade. Perdão não é um sentimento, não é uma emoção. Perdão é uma atitude da vontade, é uma decisão que eu tomo. Sabe o que é? É tirar o fardo das minhas costas, é tirar o peso da minha vida. Sabe por quê? Porque o perdão não vai mudar o teu passado. O que aconteceu, aconteceu, e não tem como a gente não tem uma máquina do tempo e dar a volta e voltar e chegar lá atrás. Não tem como. Mas o perdão não muda o meu passado, mas o perdão muda o meu futuro. O meu perdão muda o meu amanhã. O perdão muda a minha vida hoje. Se eu não perdoar, eu fico doente. Se eu não perdoar,
eu fico com mágoas. Se eu não perdoar, eu me torno uma pessoa rancorosa. Se eu não perdoar, aquela pessoa pode estar lá em Roma, ele fugiu, mas ele se torna um tormento na minha vida. Eu jamais vou esquecer aquilo lá. Perdoar não é esquecer, meu amado. Perdoar é uma atitude que eu tomo. Não, eu vou perdoar esta pessoa. É o que Jesus fez lá na cruz. Jesus estava na cruz, pregado ali, sangue escorrendo pelo seu corpo, e ele orou ao Pai. Ele falou: Pai, a primeira coisa que ele falou quando ele estava lá na cruz, ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. O perdão faz mais bem para você do que para outra pessoa. A outra pessoa não me pediu perdão, pastor, mas eu resolvi perdoar. Eu resolvi tirar este peso do meu coração. Eu resolvi falar da minha boca: eu perdoo esta pessoa. Eu não estou com vontade de fazer isso daí, mas eu tomo uma decisão: eu perdoo esta pessoa. Eu não sei por que ela fez isso daí. Eu não sei o que a levou a tomar esta atitude. Eu não sei o que aconteceu na vida dela. Talvez foi só pura maldade. Talvez foi um desejo de fazer um mal para mim. Talvez foi o desejo de inveja. Eu não sei o que aconteceu, mas se eu carregar este fardo pelo resto da minha vida, eu vou morrer antes da hora. Se eu carregar este fardo, eu vou viver com amargura e raiva no meu coração. Eu mesmo não vou me perdoar. Então eu preciso tomar uma decisão. Eu não quero ficar preso para o resto da minha vida a esta pessoa. Eu não quero ficar preso para o resto da minha vida e não quero morrer levando esta pessoa comigo. Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer uma escolha. Sabe, meus amados, não importa. Eu sei que todos nós ao longo da vida sofremos coisas. Todos nós ao longo da vida, em algum momento da vida, somos deixados por alguém. Nós somos deixados às vezes por amigos. Às vezes nós somos traídos por pessoas que trabalham com a gente. Às vezes a gente é traído pelo marido que vai embora com outra, ou a esposa que vai embora com outro. Sabe, a minha vida não acabou ali. A minha vida não acabou por causa daquilo. Você pode escolher viver amargurado e amargurada a vida toda, mas você não é obrigado a morrer por causa disto, meu querido. Eu não quero carregar uma mala nas minhas costas. Eu não quero carregar um fardo da minha vida e cada dia ir morrendo aos poucos. Preciso ser liberto deste peso. É o que Paulo falou. Olha, sabe que eu acredito que ele temporariamente foi embora para você receber algo melhor depois. Ele foi como escravo, ele volta como irmão. O que Paulo está dizendo? Sabe aquilo que você perdeu, que você chorou, e que você lamentou, aquilo que você perdeu e pensou: eu perdi para sempre. Deus não vai deixar você perder para sempre. Deus é um Deus sempre de restauração e de trazer para a minha vida algo muito melhor do que me foi tirado, meu amado. Que eu preciso é confiar em Deus, olhar para Deus. Às vezes há momentos em nossa vida que se eu olhar para as pessoas, se eu olhar para as circunstâncias, se eu olhar para as coisas que as pessoas me fizeram, eu vou perder a minha vida. Eu tenho que olhar para Deus e confiar em Deus. Deus vai cuidar de mim, Deus vai abrir novas portas, Deus vai me dar novamente aquilo que me foi tirado, Deus vai me abençoar. Eu tenho que olhar para frente com os olhos que Deus quer que eu olhe. Afinal, eu acredito que Deus controla. Eu acredito que Deus controla todas as coisas. Que não há coincidências. Às vezes acontecem coisas em nossa vida que nós não sabemos o porquê, mas eu tenho que confiar em Deus. Deus sabe, nada acontece por acaso. Talvez esse homem aqui, Filemão, orou: Senhor, toca no coração de Onésimo onde ele está. E Deus ouve orações, meu amado. Deus ouve as tuas orações. Se você ora pelo teu filho que está num mau caminho, e você ora e ora por ele, não desista de orar. Às vezes as coisas pioram, mas lá na frente algo de bom vai acontecer. Creia nisto, minha querida. Creia nisto.
Eu creio num Deus que controla tudo. Eu creio num Deus que move o céu e a terra. Eu creio num Deus que coloca um Paulo no caminho do teu filho, coloca alguém no caminho do teu filho. Eu creio num Deus que às vezes permite que o teu filho vá lá no fundo do poço, que perca tudo, que vá lá no chão, porque lá no chão às vezes ele consegue levantar ainda a sua cabeça e falar: Deus, tenha misericórdia da minha vida. E naquele instante a sua história pode ser mudada, porque há uma mãe, há um pai orando pelo seu filho. Então não desista de orar. E Onésimo está em Roma, e por uma coincidência de Deus, ele vai parar justo na casa de Paulo, e ouve o evangelho. E agora é hora de dar a volta, agora é hora de acertar as coisas, agora é hora de pedir perdão, agora é hora de restituir. Agora você é escravo, não tem como pagar. Você pode ir lá e trabalhar em dobro por aquele seu senhor e pedir perdão para ele. Agora você se converteu, é hora de acertar a vida. Agora é hora de acertar os caminhos. Agora é hora de tomar a decisão certa. E você vai lá. Então, Onésimo, a tua parte é ir lá, a tua parte é levar a carta. Se o teu senhor resolver te açoitar ou te matar, é isto que você tem que fazer. É hora de acertar as coisas. Sabe por quê? Porque às vezes a gente que ofendeu alguém, a gente não quer pedir perdão, a gente não quer acertar, a gente não quer voltar, a gente não quer dar o braço a torcer. A gente magoou a esposa e a gente não quer falar: querida, me perdoe. A gente magoou o marido e a gente não quer falar: querido, me perdoe. A gente fez algo contra o nosso patrão e a gente não quer falar: olha, por favor, eu errei, está aqui. A gente fez algo contra o nosso empregado, mas nós pensamos: bom, eu sou maior do que ele, e nós não pedimos perdão às pessoas. Eu não posso mudar o passado, mas eu posso mudar o futuro. Eu não posso mudar o que aconteceu, mas eu posso mudar o que vai acontecer daqui para frente. O que fizeram para mim não pode matar a minha vida, não podem destruir a minha casa. Eu não posso ficar agora trancado, deprimido. O que fizeram acabou. À medida que os anos passam, você tem decepções, você tem tristezas, você é traído, você é abandonado, pessoas descem do ônibus, outros sobem no ônibus. É assim a vida. Uns entram na sua vida, outros que você achava que nunca iriam sair da sua vida, saem da sua vida e às vezes saem pela porta dos fundos. Mas a gente continua, nosso ônibus continua para frente. Eu vou avançando de fé em fé, de glória em glória. Eu vou olhando para Deus, eu sirvo ao Senhor, eu vou cantando. E o Senhor é o meu pastor, e o Senhor vai cuidar da minha vida, e o Senhor vai abençoar a minha vida. Eu tenho meu coração livre, eu não tenho mágoa de nenhuma pessoa na minha história. Eu não tenho tristeza por ninguém. Eu tenho o coração livre. Querido, é isso que nós precisamos. Você precisa ter um coração livre. É isso que Deus quer para você. E Deus vai abençoar você. Amém.